Boa noite. No programa desta terça-feira, nosso entrevistado é Frank Felizardo, secretário municipal de Cultura. Vamos falar sobre investimentos na cultura de Mossoró a partir dos editais que já foram lançados. E mais, a gente repercute as eleições 2024 a partir das prefeituras, dos partidos na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você de casa, fique atento, você minha amiga, você meu amigo. Hoje o assunto é cultura de Mossoró. O secretário Frank Felizardo vai falar sobre os editais da Lei Aldir Blanc. A gente fala também sobre outros prêmios, fomento da cultura e, claro, qual é a programação daqui para o final do ano aqui de Mossoró no quesito cultura. Você de casa manda sua mensagem, participa, interage conosco. Os contatos aparecem sempre aqui embaixo no canto da tela, através do Instagram, @Cenário Político TCM, também no WhatsApp 98802-8941. Vamos de informação. A sessão da Câmara de Mossoró desta terça-feira não demorou muito, mas várias indicações e requerimentos foram aprovados. Os vereadores esperam que as demandas sejam atendidas. No plenário da Câmara de Mossoró, boa participação dos vereadores. Apenas 6 não registraram presença. Sem assuntos de grande repercussão, os parlamentares utilizaram apenas o pequeno expediente, momento de discursos onde não são permitidos apartes. Na pauta dos trabalhos, várias indicações, quase 90, com o objetivo de melhorar ruas e bairros da cidade. Genilson Alves, líder governista, afirma que é possível atender essas indicações. Independente de prazo, o trabalho ele não pode parar. Nós temos já um trabalho voltado às comunidades, tanto a zona rural quanto a zona urbana, e esse trabalho é um trabalho muito próximo da população. Nós buscamos sempre fazer com que o povo esteja próximo da Câmara, porque nós representamos diretamente, de forma democrática, o povo da nossa cidade. Então, esse trabalho de indicações, de requerimentos, de viabilidade, de investimento, é um trabalho contínuo, independente que seja fim de mandato ou não. Por exemplo, nós estamos discutindo algo muito importante, que é a LOA, é o orçamento para o ano de 2025. Então, nós hoje estamos discutindo investimento que vai impactar na vida de milhares de moçoroenses agora no ano de 2025, inclusive com mais de 300 emendas apresentadas por vereadores. E essas emendas elas vão a encontro diretamente com o pedido da população. O vereador governista Raélio Araújo destacou solicitações direcionadas ao bairro Pousada dos Termas. Estou fazendo 8 anos aqui, passei 4 anos na oposição, indicações nossas praticamente não eram atendidas. Hoje eu tenho o privilégio de ser atendido por algumas indicações. Estamos colocando mais indicações. A Pousada das Termas hoje já estão intertravando 2 ruas. A promessa do prefeito que vem intertravar todas as ruas daquela região. Então é importante as indicações, eu sempre estou cobrando, além de indicação, mando ofício, eu vou, o secretário, cobro, porque Mossoró tem áreas ainda totalmente dentro da lama. Mesmo sem ter entrado na pauta do dia, Marleide Cunha destacou a redução do orçamento para auxiliares na educação de Mossoró. Nós não tivemos ainda a reunião da Comissão de Finanças. Eu estava agora perguntando ao presidente quando seria, não está marcada. E eu acredito, Vando, que não vai mudar porque não houve emendas modificativas nesses valores, né? A gente colocou emendas impositivas, ainda vai analisar quais foram as outras emendas que tem ao orçamento. Como eu detectei isso, foi posterior ao processo das emendas, que a LOA é muito complexa e a gente vai estudando para ver o que está apontado ali. Então, foi detectado esse ponto, só que eu já tinha protocolado as emendas
nesse sentido, para esse orçamento, e vamos tentando fazer as cobranças para que o prefeito ele sempre faz remanejamentos, tem largo espaço para remanejamentos e que possa fazer esses remanejamentos atendendo ao maior número de auxiliares, de estagiários em salas de aula. A expectativa dos vereadores, através destes requerimentos, é que o Poder Executivo, por meio das secretarias, possa atender as demandas da população. São enviadas pela Câmara para as secretarias, para o Poder Executivo, com as reivindicações e as cobranças dos vereadores, através de requerimentos ou através de indicações. Aí cabe ao Poder Executivo analisar e fazer a execução disso e os vereadores fiscalizarem se as indicações que eles fizeram a pedido da população estão sendo realizadas. Então, é uma sessão rápida porque a aprovação é por aclamação desses requerimentos, então não demora muito e também houve a suspensão dos grandes expedientes. Então, por isso que a sessão foi um pouco mais rápida no dia de hoje. Tá aí, e a gente segue acompanhando esse trabalho de final de legislatura. E quem esteve na manhã desta terça-feira, lá na Câmara de Mossoró, foi o vereador eleito Vavá, do Partido Rede e Sustentabilidade, que foi até o Legislativo e nós conversamos com o futuro parlamentar. Vereador, qual o seu objetivo de vir aqui na Câmara Municipal? Eu vim aqui conhecer as instalações, falar com os colegas, assistir um pouco às sessões. Como eu sou vereador do primeiro mandato, acredito que eu tenho muito a aprender. Então, estou aqui olhando, aprendendo. O que foi que chamou a atenção do senhor nesse primeiro momento? É assim, a união dos colegas. A gente vê aqui que, graças a Deus, a gente tem uma Câmara muito unida, Os colegas muito participando muito aqui das sessões. Já começou a definir a equipe aí para esse próximo mandato? Já sim, a gente já tem uma grande parte definida, Como todos sabem, foi apoiado pelo vereador Zé Picheiro e a equipe dele foi quem me apoiou, quem formou o nosso grupo. Então, assim, muitos deles vai participar do meu mandato. Em breve, Vavá virá aqui ao cenário político falar um pouco mais sobre os planos para quando assumir a Câmara de Vereadores, assumir o mandato na Câmara de Vereadores. Bem, vamos iniciar a nossa entrevista com Frank Felizardo, secretário municipal de Cultura. Secretário, na semana passada foram abertas as inscrições de projetos culturais para 2 credenciamentos de fomento à arte e cultura viabilizados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Explica para a gente que credenciamento é este que acontece na Prefeitura de Mossoró através da Secretaria. Boa noite. Boa noite, boa noite, telespectadores aqui da TCM, cenário político. Vanúvio, a Lei Aldir Blanc foi uma lei criada no momento de pandemia para apoio a todos os agentes culturais a nível Brasil. E no ano passado ela tornou-se perene, há uma previsão de que ao longo de 5 anos, iniciando o ano passado, iniciando 2023, cada ano seja destinado uma quantidade de recursos para os municípios em geral do Brasil. Mossoró está contemplado e receba em torno de 1.800.000 a cada ano para aplicação em atividades culturais do município. Essa lei, esse recurso que nós estamos utilizando nesses 2 editais de credenciamento, eles foram compostos do plano anual de utilização dos recursos da Aldir Blanc, que foi preenchido em 2023. E o recurso entrou no município em finalzinho de dezembro de 2023 para aplicação nesse ano. Nesse plano, ele tinha a previsão de 1.156.000 para editais, para fomento à cultura de uma forma ampla. E é exatamente nesse valor, nesses recursos previstos para esses editais, que nós lançamos esses 2 editais. Um é um edital de fomento a projetos, o outro é uma premiação. Como eles são grandes, a gente pode até comentar em específico o edital de fomento. Ele foi aberto para todas as expressões culturais. É interessante que nesse edital nós fizemos questão de deixar aberto todas as características de projetos culturais. Se você trabalha com teatro, se você trabalha com dança, com música, literatura, gastronomia, todas as possibilidades de expressões culturais podem concorrer
com os projetos para serem contemplados e serem executados ao longo de 2025. Na realidade, a partir do momento que receberem os recursos, terão 6 meses à frente para executá-los. Esse edital de fomento ele foi dividido em 3 categorias em especial. Uma categoria, que é a categoria mais genérica, que a gente chama de fomento cultural, que é você tem todos os tipos de projetos que demonstram uma expressão cultural, que seja literatura de cordel, uma apresentação musical, uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança. Você pode concorrer dentro dessa categoria. Essa categoria, a gente fez 2 divisões, tem 2 subcategorias, o fomento cultural A e fomento cultural B. A diferença deles 2 é somente o valor. Um é R$10 mil, o outro é R$15 mil. Nós fizemos essa divisão exatamente porque tem projetos que são mais simples e eles podem concorrer a um valor menor. Tem outros projetos que são mais complexos, eles buscam ali os valores maiores. Então, essa é uma das categorias. A outra categoria dentro desse edital é a categoria festival. Ele foi destinado, a gente tinha em várias reuniões, discussões que a gente teve com alguns agentes culturais, a gente percebeu a necessidade de se fomentar a cultura de festivais na cidade de Mossoró. E a gente sentia falta. Então, nós contemplamos no edital a possibilidade de você apresentar um festival. Imagine, eu gosto muito de usar esse exemplo, que é fácil de se perceber. Um festival de música, onde você tem vários cantores se apresentando durante mais de um dia, 2, 3 dias, e isso pode ser considerado um festival dentro da sua modalidade, que seja rock, que seja forró, que seja reggae, qualquer um deles. E ele pode concorrer. O festival também a gente dividiu em 2 subcategorias, A e B. Diferença, valor. O valor para o fomento festival, a categoria A, R$50 mil. Categoria B, R$25 mil. Vamos já de informação? O senador Stevenson Valentim, do Podemos, usou as redes sociais nesta terça-feira para criticar a proposta do governo do estado de aumentar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Ele conclamou seus seguidores a cobrar os deputados estaduais para não aceitar o projeto, que alteraria a alíquota de 18% para 20%. Em vídeo gravado e publicado nas redes sociais, o senador criticou a gestão da governadora Fátima Bezerra. Disse que a medida geraria impacto econômico, que atingiria principalmente a parcela mais pobre da população. O parlamentar fez um pedido para que os seus seguidores comentem nas redes sociais dos deputados estaduais, cobrando que eles vetem o aumento do ICMS no estado. Ele diz: bote lá na rede social do deputado, se votar no ICMS, eu vou lembrar de você em 2026. Político morre de medo do povo, foi o que comentou o Stevenson. E o orçamento do próximo ano, que está na Assembleia Legislativa, teve que voltar para o gabinete da prefeita, porque ela já havia colocado a previsão de como o ICMS fosse, a partir de 2025, em 20%. E aí o relator do projeto, o deputado Luiz Eduardo, encaminhou de volta esse projeto. Isso vai dar muita polêmica ainda. Bem, com a realização do segundo turno em Natal, os vereadores de Mossoró repercutiram o resultado de acordo com a força de cada partido no pleito deste ano. Esta foi a primeira sessão ordinária no Legislativo moçoroense depois da conclusão do processo eleitoral em todos os municípios do estado. Com a eleição de Paulinho Freire, União Brasil conquistou 28 prefeituras, incluindo as 2 principais cidades do RN, Natal e Mossoró. O União elegeu 7 vereadores em Mossoró. Raério e Genilson, que foram reeleitos, repercutiram a força do partido. São 28 prefeitos do União, eleitos agora na eleição de 2024. Muito importante principalmente Mossoró, que tem hoje um prefeito do União, a Natal também tem um prefeito do União, e são 7 vereadores reeleitos pela União. É uma força importante para nosso município. O povo acredita nesse novo formato do projeto político, e o que nós queremos é fazer um trabalho e levar uma condição digna ao povo da nossa cidade, e eu não tenho dúvida que na capital tem esse mesmo pensamento.
o trabalho sempre está sendo votado em atenção à população, porque até então a importância de todo esse processo político, partidário, democrático é atender da melhor forma a população. Juntando a quantidade de votos do União Brasil para prefeito no estado, o partido teve 475.564 votos e terá 28 prefeituras. Em segundo aparece o PSD, com 312.446 votos, com 21 prefeituras. E em terceiro, o MDB, com 297.563 votos, mas teve 45 prefeitos eleitos ao todo. A vereadora Marleide Cunha comentou sobre a votação do PT, que elegeu apenas 7 prefeituras, ficando com 190.462 votos neste ano. Há 28 anos que o PT não participava do segundo turno em Natal. Nesse ponto, eu acho que foi uma vitória muito importante. Pode as pessoas não perceberem porque nós tivemos uma derrota nas urnas, mas eu acredito que tivemos um grande ganho político em Natal, um avanço na construção das bases, na movimentação popular que foi essa campanha na capital do estado. Em Mossoró, nós conseguimos avançar aqui na Câmara Municipal, porque tínhamos uma cadeira e vamos ter 2 cadeiras, acho que são ganho importante. Em termos de prefeituras, eu acho que a gente precisa fazer do Executivo ainda um trabalho melhor para fortalecimento, mais ainda das nossas bases. Ao todo, 20 partidos foram votados no Rio Grande do Norte nas eleições de 2024. O PL, que terá representação na Câmara de Mossoró com 2 vereadores, teve 18 prefeitos eleitos no estado, com ao todo 175.216 votos neste ano. Política nem sempre é feita com vitórias. Tendo 23.818 votos no estado, o Partido Avante não fez nenhum prefeito ou sequer vereador em Mossoró. Com apenas 12 votos nas eleições deste ano, Eliésio, do Partido Avante, afirma que não vai desanimar e continuará na política. Eu estou muito grato, né, pela essa quantidade de votos, assim, apesar de ser muito pouco, né? Mas nem por isso eu vou deixar de continuar com o meu projeto. Meu projeto está sempre avante, né? Sempre procurar conquistar mais as pessoas, continuar levando meu projeto, as pessoas. Eu quero chegar na Câmara para fazer a diferença, né? 12 votos não desestimulou você, não? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Por quê? Porque para mim foi um aprendizado, né? A gente, né? O meu intuito é esse, é correr atrás para conquistar e o pessoal de Mossoró, né? Os moçoroenses, reconhecer que na política precisa de pessoas simples, pessoas boas, pessoas humildes, né? O PSDB no Rio Grande do Norte tirou pouco mais de 189 mil votos. O presidente da Câmara, Laurêncio Amorim, que foi candidato a prefeito e não foi eleito aqui em Mossoró, diz que é preciso o partido fazer uma avaliação nacional, isso já com vistas às eleições de 2026. O partido teve aí a eleição de 15 prefeitos, né, vários vice-prefeitos, vereadores eleitos em todo o estado, e o partido tem que se reforçar ainda mais para 2026, tendo em vista que se aproxima agora a próxima eleição de 2026 e ver se o partido vai ter as condições necessárias. A gente sabe que a maioria desses partidos que elegeram muitos prefeitos, que tiveram expressivas votações, tiveram um grande suporte e apoio a nível de fundo eleitoral, de emendas parlamentares. Então, a gente vê que é um jogo um pouco desproporcional. Você ter uma noção, a cidade de Mossoró, por exemplo, nós tivemos 2 campanhas milionárias, né? E a campanha do PSDB foi uma campanha mais simples, mais reduzida, porque o partido não tinha as condições. Então o PSDB precisa, a nível nacional, se reorganizar, né, em termos de federação e pensar no Rio Grande do Norte também para os projetos de 2026. Mas de todo modo foi uma eleição positiva. O partido eleger 15 prefeitos em todo o estado e fora a quantidade de vice-prefeitos, vereadores, é uma posição favorável para o PSDB que estará no jogo em 2026. Bem, é isto, né? A gente segue acompanhando essas movimentações políticas lá na Câmara. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Franco Felizardo, secretário municipal de Cultura. Secretário, se falava no bloco anterior com relação ao Fomento Festival. Tem o A e o B. E ainda tem outro fomento, né? Dentro ainda deste edital. Exatamente. Ivano. Esse edital, ele trabalha com 3 categorias de fomento, que é o fomento cultural, que é amplo, fomento festival para festivais e o fomento cultura viva, que esse fomento é para projetos
que tem a característica de se enquadrar na Lei Cultura Viva. Essa Lei Cultura Viva é uma lei que ela promove, ela incentiva projetos a serem desenvolvidos nas zonas rurais, nas áreas de vulnerabilidade, áreas urbanas de vulnerabilidade econômica e social. Então, eles são projetos para aqueles agentes culturais que já atuam há mais de 2 anos, é importante a gente destacar isso, nessas comunidades. Então, imagine que tem um agente cultural lá do Jucuri. Ele pode apresentar um projeto e aí ele tem uma categoria específica para concorrer, que são projetos que caracterizam a cultura viva dentro dessas comunidades de vulnerabilidade. E aqui, esse edital completo, ele é para projetos. Você tem um projeto a ser executado, você concorre nesse edital em especial. Lembrando que esse Cultura Viva, ele também é dividido em 2 subcategorias. A única diferença vai ser os valores. Você tem 10 projetos de R$10 mil, que pode concorrer com o valor de R$10 mil, e 2 projetos Cultura Viva no valor de R$15 mil. Ao todo, esse edital de fomento, ele vai contemplar 69 projetos nas mais diversas categorias culturais. Secretário, como é que está sendo a procura destes grupos, como se fala, né, no meio, esses fazedores de cultura? Como é que está essa procura por parte deles para, né, justamente, ou tirar alguma dúvida ou já inscrever esses projetos? Eu já tenho dezenas de projetos inscritos. Eu estava hoje já fazendo esse acompanhamento. Todo dia eu faço esse acompanhamento dentro do sistema para avaliar como é que está esse cenário. Eu tenho, em especial nesse de fomento, eu tenho mais de 2 dezenas de projetos já inscritos. Hoje à tarde, eu tenho uma equipe disponível para tirar dúvidas. Eu tive a oportunidade de atender 2 agentes culturais que estavam com algumas dúvidas. Um em especial, que ele tem a característica interessante, um fazedor de cultura na área de cultura popular. E ele tanto se caracteriza como uma personalidade cultural, que é o outro edital que a gente deve falar daqui a pouquinho, quanto um fazedor de cultura através de um fomento. E o que é legal nesses projetos é que você, como eles são categorias e um é premiação, o outro é fomento para projeto, você pode concorrer nos 2 editais, sem nenhum problema. E era essa a dúvida dele, se ele poderia concorrer. Então, a gente tem recebido diariamente vários agentes culturais para que a gente tire as dúvidas, auxilie no processo de inscrição. A gente abre o sistema, mostra como é que funciona, dá uma orientação, caso necessário. A gente não pode fazer a inscrição pelo candidato, tá? Mas a gente pode orientar. Existem algumas situações que o próprio edital prevê, que também a Lei Aldir Blanc promove isso, quando é um agente cultural que ele tem dificuldade, que ele não consegue escrever, que ele não consegue elaborar o seu projeto por não saber fazer isso em hipótese alguma, ele pode fazer inclusive gravado. Ele, na Secretaria de Cultura, ele declara que ele não tem a habilidade, não consegue fazê-lo, e ele pode fazer o projeto dele gravado e ele será analisado, a gente faz a inserção dele e ele será analisado como um projeto. Vamos trazer informações da Assembleia Legislativa. O mandato do deputado Isaac da Casca propôs a realização de uma audiência pública em Serra do Mel para debater os aspectos econômicos e melhoria da cajucultura no RN. A cidade de Serra do Mel, na região oeste de Potiguar, foi o local escolhido para sediar a audiência pública que discutia os desafios da cajucultura aqui no estado. A iniciativa foi uma proposição do deputado estadual Isaac da Casca. Hoje vários vamos dizer assim, produtos oriundos da cajucultura vêm sendo tributados, como a amêndoa, a banda, a castanha de primeira, de segunda. Então, todos esses produtos eles estão sendo bitributários. Então, assim, isso aqui, uma das nossas pautas vai ser essa. Nós iremos, sim, discutir a questão tributária aqui, a questão também logística, certo? De infraestrutura e entre outras. Então, assim, os desafios e as oportunidades
que a cajucultura precisa das oportunidades e os desafios que nós enfrentamos dessa cadeia produtiva que emprega mais de 20 mil famílias, sobrevive diretamente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Uma discussão importante aqui na Câmara Municipal pelo papel econômico da cajucultura aqui no Rio Grande do Norte. Só para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, só no ano passado foram produzidas mais de 32 mil toneladas de castanha aqui no Rio Grande do Norte, colocando o nosso estado em papel de destaque no Nordeste, junto com o Piauí e o Ceará. A cidade conhecida pela produção de castanha recebeu a presença de diversas entidades do setor produtivo e da sociedade civil. A estiagem dos últimos anos, que afetou diretamente parte da produção, foi um dos temas abordados na audiência. Houve uma queda muito grande da área plantada. Nós perdemos em torno de 70% a 80% da produção de caju, da área plantada de caju. Essa área, então, os produtores estão correndo para tentar replantar essas áreas e principalmente com cajueira não precoce. Assunto muito necessário e a gente espera que continue sempre pautado pela Assembleia Legislativa, pelas prefeituras, pelas câmaras municipais aqui da região que atuam diretamente com a cajucultura. Então, parabéns aí ao deputado Isaac da Casa, que a gente vai seguir acompanhando este debate muito necessário. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Frank Felizardo, secretário municipal de Cultura. Secretário, a gente, portanto, está na reta final, né, para este credenciamento dos interessados na Lei Aldir Blanc. Vai até quando? E vamos repetir aqui as formas de como se inscrever, como é que faz para tirar dúvidas. Vamos sim. Esses editais, eles estão abertos desde o dia 21 e eles vão até o dia 3 do próximo domingo. Então, até o próximo domingo, pode até questionar, poxa, no final de semana, no domingo, é porque como ele é feito, a inscrição toda virtual, não tem esse problema de ser no final de semana, porque você tem aí o final de semana, às vezes é até melhor. Eu tenho recebido alguns, no sábado eu preencho, que eu tenho mais tempo, né? Porque você faz o preenchimento de todas as informações do seu projeto direto no sistema de inscrições municipais. Quem quiser, tem um caminho bem fácil de achar o sistema. Coloca lá em qualquer buscador da internet e coloque edital Aldir Blanc Mossoró. Edital Aldir Blanc Mossoró, que você vai... A primeira página que aparece vai ser já da prefeitura, com links, com indicação do sistema de inscrições municipais culturais. E você tem que ser agente cultural para poder participar. Quem não é agente cultural pode fazer lá no próprio sistema o requerimento de agente cultural. Ele é bem rápido de se fazer e a gente dá o certificado. Você faz a inscrição, rapidinho a gente dá o certificado para que você possa concorrer. Mas quem não for agente cultural ainda inscrito, tem que correr, tem que agir, né? Porque ainda tem a inscrição do projeto. Se você já é agente cultural, fica mais tranquilo. Você entra no sistema, acessa o edital, recomendo, leiam o edital, leiam os anexos, porque os anexos, a gente tem lá os anexos onde define as categorias, os critérios de avaliação. Eu gosto muito de frisar isso. Você será avaliado através de critérios. E é importante a gente destacar que você não está concorrendo com nenhum outro projeto, você está concorrendo com o seu projeto. Cada projeto é avaliado, é dado àquele projeto uma pontuação que ele vai compor um ranking de maior classificação para menor classificação. Então, como nesse edital de fomento são 69 projetos, vai do primeiro ao 69º serão contemplados. E a sua pontuação vai compor esses projetos. Então, quando o avaliador for avaliar, ele não vai pegar o seu projeto mais um outro, ele avalia o seu e vai dar uma nota. Veja quais critérios você vai ser avaliado e trabalhe o seu projeto de maneira que você possa responder àqueles critérios de avaliação, que assim fica mais fácil de você comprovar e mostrar a sua expertise cultural para concorrer a esses projetos. Esse projeto de fomento, ao valor total de R$ 830 mil sendo investido na cultura da cidade de Mossoró. Secretário, até um tempo atrás a gente via a cultura de Mossoró
se resumindo entre aspas, né? Ao Mossoró Cidade Junina, Chuva de Bala, Alto da Liberdade e, pontualmente, outras manifestações culturais. Repito, entre aspas, que são muito importantes e, claro, que mostraram e continuam mostrando Mossoró para o mundo. Mas a gente tem percebido também a inserção destes outros editais de fomento. Verdade. De participação, como o Paulo Gustavo, Aldir Blanc, Maurício de Oliveira. Isso movimenta, de fato, a cultura com esses fazedores culturais de Mossoró, desde o mais simples até o mais, digamos assim, o mais conceituado aqui em Mossoró. Isso movimenta o ano da cultura moçoroense? Claro, movimenta muito positivamente, Vanúvio. Se a gente fizer um somatório aí, a gente tem quase 3 milhões de reais aplicados no ano para os fazedores de cultura da cidade. Que a gente acresce também aquele fomento, a premiação dada às quadrilhas lá no Mossoró Cidade Junina, que eles são editais à parte. Nós temos ainda os editais de credenciamento dentro do Mossoró Cidade Junina, que ele caminha para o ano todo. Quando você faz esse credenciamento, imagine, no início do ano houve um credenciamento para artistas atuarem ou serem contratados pela Prefeitura de Mossoró. E esse edital, ele caminha. Nós tivemos agora a Festa da Criança e algumas das apresentações que fizeram lá, eles foram utilizados, aqueles que se credenciaram, foram contemplados pelo credenciamento feito lá no início do ano. Então, eu fiz, inclusive, há semanas atrás, uma reunião com toda a Secretaria de Cultura, todos que fazem a Secretaria de Cultura, e um dos pontos principais que eu destaquei, que a gente precisa entender, ter essa clareza, nós da Secretaria de Cultura representamos a cultura da cidade de Mossoró. E a cultura de Mossoró, ela não pode se resumir a alguns eventos. Esses eventos são importantíssimos, mas não pode ser só eles. Esses editais, eles trazem um crescimento e um fortalecimento das expressões culturais da nossa cidade. Imagine que, de repente, aqui, um embolador de coco, que faz literatura de cordel, que tem uma apresentação teatral para crianças, podem participar. Às vezes é um projeto pequeno, mais barato e que não teria oportunidade se não tivessem esses editais. Então, e feito dessa maneira, aberto. Eu não criei categorias específicas, eu deixei qualquer pessoa que faz cultura em Mossoró, ele pode participar desses editais, exatamente para que a gente possa fomentar a cultura como um todo, não somente algumas expressões culturais. E o segundo edital, ele vem premiar. Ele não é exatamente a apresentação de um projeto, é uma premiação para aqueles que já fazem cultura na nossa cidade. O senhor falava da Maurício de Oliveira, como é que está sendo pensado aí? Vai sair ainda este ano esse edital? Sim, nós estamos finalizando, em fase final. Tivemos, no finalzinho da semana passada, uma reunião com nossa equipe que está trabalhando, assessoria jurídica, afinando o edital, para que a gente possa agora, em novembro, lançar um outro edital, que é um edital custeado com recursos próprios do município, para também outros projetos culturais que possam ser apresentados. Esse é o edital da Maurício de Oliveira, que ainda será aberto. Tá? Esse edital que nós estamos falando aqui são 2, a gente falou de um em especial, ainda tem o outro que é da Cultura Viva. Tá, vamos detalhar então esse da Cultura Viva, o que ele diz, o que o edital diz, quem que pode participar? O edital de Cultura Viva, ele está muito ligado a essa lei que fomenta, que mantém viva a cultura em uma determinada região, por isso que ele chama-se Cultura Viva. E esse edital é um edital de premiação. Ele é um chamamento para premiação, é um prêmio cultural para 2 categorias em especial. Personalidades de cultura, que em alguns municípios ou alguns termos culturais se utiliza como mestres de cultura. São aquelas pessoas que fazem cultura ao longo de um determinado tempo na cidade e que muitas vezes é esquecido ou já não consegue mais elaborar um projeto grandioso, e eles podem ser contemplados pelo seu histórico cultural.
pelo que ele representa de cultura na nossa cidade. E quando a gente fala de mestres de cultura, envolve tudo, tá? Imagine alguém que trabalha uma tapioca única na cidade, que é uma gastronomia regional e que por um longo período de tempo ele vive com isso e dissemina isso. Essa pessoa é uma personalidade cultural, porque ele dissemina uma cultura que está ligada ao alimento. Isso eu estou só jogando aqui para que a gente entenda o que é uma personalidade cultural. Eu tenho outras personalidades que trabalham na área da literatura, que trabalham na área da música, que trabalham na área do cordel, e são pessoas que fazem cultura ao longo de um período de tempo. Então, essas pessoas se inscrevem, a inscrição ela é mais simples, porque ele precisa comprovar, através do seu histórico, através da sua vida cultural, e ele pode ser premiado. Nós iremos premiar 22 personalidades culturais na nossa cidade, num valor de R$4.000 cada um. Dentro desse mesmo edital, nós temos também a categoria de ponto de cultura. Ponto de cultura é um espaço cultural credenciado, certificado pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura, que executa cultura ao longo de todo o tempo. E esses pontos de cultura da nossa cidade, nós temos alguns, eles poderão também ser contemplados. Esse é um valor mais alto, porque ele é uma entidade cultural, a maioria deles são entidades com pessoa jurídica. Serão 6 pontos de cultura premiados no valor de R$40.000 cada um deles. Então, esses premiação, ele não tem uma contrapartida de execução cultural. A gente, lá na inscrição, você vai ter um campo para preencher como contrapartida social. É o que você vai trazer, se for premiado, que você vai trazer de contribuição para a cultura na nossa cidade. Então, são esses 2 editais. Lembrando que esse edital da Cultura Viva, de premiação, são 28 vagas, 22 personalidades culturais e 6 pontos de cultura, num valor total de R$328.000. Os editais estão abertos, inscrição até o dia 3 de novembro, próximo domingo. Aproveitem esse espaço de tempo e façam a sua inscrição. Tem muitas manifestações culturais daqui de Mossoró que podem entrar no Prêmio Cultura Viva, desde um beco, né, desde uma figura pública que faz cultura, mesmo que esteja ali sem saber, né, deste edital, mas você que conhece, você que sabe, vê a história, pode procurar a secretaria. E a secretaria fica à disposição para tirar dúvidas também, né? Totalmente, Vanúvio. Nós estamos, inclusive, com uma equipe disponível para tirar dúvidas, para auxiliar. A gente sabe que muitas dessas personalidades culturais têm pessoas que são analfabetas, mas que fazem uma cultura de forma divina na cidade. E que a gente está lá disponível com toda a equipe para dar apoio e que essas pessoas possam participar e serem premiadas. Antes de fechar aqui o nosso programa, um abraço aqui para o João, diretor da UPA. Mando também aqui o alô especial do professor Antônio Félix, Daniel Locutor também registrando a audiência aqui conosco. Quem também manda mensagem, a Mauri Manuel, obrigado pela audiência. O pessoal todo que eu encontrei na Câmara de Mossoró hoje também, que sempre pede alô e registra a audiência. Quem também aqui está conosco mandando mensagem, Luiz Aires, obrigado pela mensagem. Pessoal todo aqui participando, interagindo conosco, mandando mensagem. E quem fala aqui sobre, deixa eu ver, a Lealdir Blanc, Jacksandro, obrigado, Jacksandro. Deixa eu ver aqui, ele respondeu esta pergunta. Busque lá os detalhes também no edital, é importante ler também para saber todos os detalhes. Frank Felizardo, secretário municipal de Cultura, muito obrigado pela disponibilidade de ter vindo conversar conosco. Satisfação, Vanúvio. A gente tem um histórico aqui, já participei como secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, agora de Cultura, trazendo um pouco aí de valorização cultural para a nossa cidade. Secretário de Cultura de fato, né? Não é interino não, é o secretário de Cultura, muito bem. Em breve volta aqui para trazer mais informações sobre estes editais, sobre o Natal, que eu sei que está já batendo a porta, o Natal aqui de Mossoró, que também virou um ponto cultural, turístico na cidade. Obrigado, secretário, até a próxima. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos, até amanhã, um abraço.